Você quer saber quais são e quantas são as soluções para se tornar o homem mais rico? Estamos hoje no 8º dia da leitura deste livro e hoje será a segunda solução que será desvendada. Corre e assiste a primeira solução lá para você ver como que foi, o que você precisa fazer. Hoje falaremos sobre a segunda solução. Um ótimo dia, um ótimo início de ano. Que dia mais lindo, abençoado e maravilhoso que estamos vivendo hoje. Já estou recebendo aqui o meu companheiro de todos os dias e de vida. Deixa eu aceitar. É só no começo, gente. Bom dia, bom dia. Bora lá então, pra gente brincar um pouquinho com esse livro. O Homem Mais Rico da Babilônia, será que são segredos ou será que são obviedades que a gente não presta atenção? Né? Bom dia, Michel, também chegando por aí. Ótimo 2024 para quem não esteve conosco ontem na live e para quem esteve, bora continuar nossos aprendizados, né? Estamos no 8º dia aí. Página 43. Segunda solução. Controlem seus gastos. Mas digita aqui, qual que é a primeira solução? Escreve aí nos comentários qual é a primeira solução para se tornar o homem mais rico da Babilônia, ou do mundo agora, né? Hoje, controlem os seus gastos, segunda solução. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos. Alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta. Como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os seus ganhos, se em geral seus vencimentos mal o dão para as despesas necessárias? Pois bem, ontem, quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Então, acabamos de desvendar a primeira solução. Viver com 90% dos seus ganhos e guardar 10%. E a segunda agora é controlar. Nós já até comentamos sobre isso ontem, né? Você começar a entender onde você está gastando esses 90%. Será que realmente é necessário você gastar onde você está gastando? É indispensável para a sua vida, neste momento? Todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa. Naturalmente, umas ganham mais do que as outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todos estão igualmente desprevidas. Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias. Se existem despesas necessárias, provavelmente existem algumas despesas que são desnecessárias. Sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos algumas coisas para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês e suas boas famílias tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Quem aqui tem desejos? Quem aqui não tem desejos, né? Todos nós desejamos muitas coisas, mas começa a se tornar um problema quando os nossos desejos, quando satisfazemos mais os nossos desejos do que as nossas necessidades. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. E ainda assim, restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma
uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, há limites para a extensão de minhas viagens, há limites para o que consumo à mesa de refeições, há limites para os prazeres da minha vida. Às vezes a gente acha, nossa, só eu que tenho que me limitar, só eu. Todas as pessoas, todos precisam de limites, todos temos limites em todas as áreas da nossa vida. Coloca de novo aí, quais são os limites mesmo? Há limites no tempo, na viagem, na alimentação. Energia e prazeres da vida. Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo, em que o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem, capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês podem satisfazer reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontaram com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 10% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, gravem na argila cada uma das coisas possíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujos custos não ultrapassem 9/10 de seus rendimentos. Cancelem o resto e considerem-no apenas uma parte dessa grande multidão de desejos que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorso por isso. Aceita que não Dói. Se você aceitar, não vai doer. Mas se você ficar remoendo, eu queria satisfazer esse desejo, eu queria, e ficar remoendo, aí você vai levar uma carga enquanto remoer esse desejo, que não será mais feito. Então já elimina, ele falou para eliminar. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. O que é imprescindível na sua vida? Não toquem naquele 10º que está engordando na sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com o orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas. Nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa vermelha e dourada, levantou-se e disse: Sou um homem livre. Acredito ser meu direito gozar as boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão a um orçamento que determina exatamente quanto devo gastar e em que. Acho que isso eliminaria muitos prazeres da minha vida, tornando-me não muito melhor do que um burro de carga. Quantos de nós pensamos assim? Engraçado que ontem eu tava num lugar, aí a pessoa chegou e falou, ai, você ficou feio. Porque você emagreceu. Você eliminou muitos quilos? Porque você ficou magro. Não gostei de você assim, não. Aí eu pensei, né? Não falei por educação, mas falei assim, e o que você tem a ver com a minha vida, filha? Eu te perguntei se gostou ou não. Só que o que acontece? Tudo que a pessoa fala, quando um abraço é pro Alex, pro Fel que tá por aí também, tudo que a pessoa fala tem mais relacionado ao que ela pensa e o que ela vive do que o que de fato ela quer dizer. O fato dela olhar pra você e ver você magro, e aí ela olha pra toda a família dela e vê a família dela gorda, isso incomoda ela. Porque no fundo, no inconsciente, ela gostaria que todos estivessem praticando atitudes saudáveis como eu pratiquei para chegar aonde eu cheguei. Só que o fato deles não estarem dispostos a fazer o que é necessário, a eliminar as despesas, né, que são supérfluas, ou eliminar os desejos por um momento, vai fazer com que eles acabem não tendo o que fazer, e aí é mais fácil criticar os outros do que se rebelar.
do que aceitar que não come. É. E é assim, às vezes a gente fala algo criticando como uma justificativa de você tentar se justificar por não alcançar aquele resultado. Então é mais fácil você criticar, do que eu assumir realmente, eu não consigo chegar a esse resultado, eu não estou conseguindo. Mas talvez porque não tenho os conhecimentos necessários, né? E E, é, pode falar. e é aquilo que a gente tá falando até agora na live, né? Do começo, né? Viver com 10%, com 90%. Controlar. Procurar. Eu não consigo fazer isso. Procura quem consegue para você aprender como é que faz. E faz o dinheiro trabalhar para você. Faz as coisas trabalharem para você. Aqui eu já identifiquei, ó. Viver com 90% e guardar os 10%. Anota aí e já começa a ver atitudes que você vai ter que tomar para que isso aconteça. Segundo, controle os seus gastos. Coloca tudo que você gasta num papel. Mas coloca tudo mesmo, seja sincero com você mesmo. É você e você agora. Você não vai prestar contas com ninguém, é você e você. Coloca lá todos os seus gastos. E seja sincero, isso é indispensável? Isso é necessário realmente para a minha sobrevivência, para a minha vivência nessa terra? Ou eu estou começando já a satisfazer desejos, que como o livro aqui disse, que esses desejos, eles são inesgotáveis. Todo ser humano possui. Mas e a capacidade de saber controlá-los, a hora certa de executá-los ou de adiar? E qual que é o seu pensamento com relação a isso? Você vai pensar como este aluno: eu tenho o direito de viver os prazeres, todos nós temos. Mas todos eles, qual é a ordem? Qual a sequência? Quando eu vou realizar esses desejos? Também se privar de todos os desejos já não aconselharia, porque tornaria-se talvez algo insuportável. Mas qual é a medida de ir liberando esses desejos? E é interessante porque se a gente parar para pensar, Jesus, ele ficou 40 dias no deserto. E aí ele teve fome. Nessa hora ele foi tentado. Mas ele teve fome, ele não estava sendo tentado. A tentação começou com Jesus quando ele teve fome. E aí o diabo chega lá, né? Tem uma passagem bíblica, depois vocês aí procurar, tem em Mateus. E fala, se tu és filho de Deus, faz essas pedras virarem pão. E aí ele responde, nem só de pão o homem viverá. E a pergunta é, se o filho do homem se privou de pão, o que somos nós para nos privarmos de alguns dos nossos desejos de uma forma momentânea? E o pão, que para nós é indispensável, Deus tornou um desejo dispensável naquele momento, naquela situação. Ele negou a sua própria vontade, porque ele estava com vontade. E nós pensamos, não posso negar nenhum dos meus desejos, nenhuma das minhas vontades. Ou às vezes a gente pensa, eu já passei por tantas privações e agora que eu tenho um pouco mais, por que eu vou me sujeitar a essa situação novamente? E aí entra uma reflexão. Dr. Air Ribeiro, ele comenta que a maioria dos AVCs, é isso? Acontece entre o Natal e o Ano Novo. É ataque cardíaco ou AVC, não lembro agora, mas existem alguns problemas específicos que acontecem mais entre o Natal e o Ano Novo. Essas mortes súbitas, né? Mortes súbitas, é. Por quê? Porque a pessoa chega no Natal e Ano Novo, e aí quando eu falo a pessoa, eu me incluo no meio dessas pessoas, tá? Come que nem um porco. Come virado no siri. Come que, assim, tem que acabar com essa comida. Fizemos muita comida agora, tem que acabar com essa comida toda. Ou tudo é muito gostoso, eu quero experimentar tudo, eu quero comer de tudo. Hoje é o dia que eu me dou esse direito. E uma vez ou outra, sim, mas tem necessidade de exagero? O exagero vai fazer bem para você? É pergunta, são dúvidas, tá? E que eu, na mentoria de liberdade empresarial, o segundo pilar que eu trabalho é essa questão de financeiro. Porque quando você começa a sentar com as pessoas e fazer conta, ela começa a ver que tem muita coisa ali que não é necessária. Que está gastando, mas você não precisa. E quando eu falo gastar, se você fizer uma conta aí, se você começar a marcar, depois me manda no direct lá, eu quero a planilha, porque tem um monte de gente mandando outros, eu quero as outras coisas. Mas eu quero a planilha. Eu te mando uma planilha financeira que você consegue marcar tudo. E ela no final te mostra quanto que sobrou no seu caixa. Se ficou positivo, se ficou negativo. Para quê? Para você entender do que você está gastando e aí pensar como eu posso fazer para reduzir aquilo que não é necessário. Bora então.
E é engraçado como ele descreve a aparência do homem, né? Que se vestia com uma roupa dourada. Por que será que ele quis descrever logo isso, né? Porque ele quis mostrar tanto esse externo da pessoa, deste luxuosidade, digamos assim, que é uma das coisas que poderiam ser já reduzidas, talvez, né? E esse estudante fala: eu sou um homem livre. Até que ponto realmente você é livre de si mesmo, de seus próprios desejos, de controlar os seus desejos, os seus anseios? Será que isso é uma liberdade fictícia? Continuando. Quem, meu amigo, replicou Arcade, determinaria o seu orçamento? Eu mesmo o faria, respondeu o homem que protestava. Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro? Claro que não. Ele não precisaria senão feno, grãos ou um saco de água para atravessar o deserto. Novamente, o que é realmente necessário para viver. O burro precisaria apenas de feno, grãos, água. E nós, o que precisamos para viver e saciar-nos? O propósito de um orçamento é ajudá-lo a juntar dinheiro, uma maneira de garantir que você consiga o necessário, e na medida em que se mostrem acessíveis seus outros desejos, na medida que se tornem acessível, você vai saciar também os seus desejos. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhante numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Na verdade, são as soluções para a falta de dinheiro, não para se tornar uma pessoa rica. É para você começar a ter dinheiro. Acabar com a escassez. Façam um orçamento de suas despesas, de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos. E assim nós terminamos a segunda solução para não se ficar sem dinheiro, né? Para não ficar sem dinheiro. É isso. Deu um bug aqui na minha mente. Aqui. Ainda não é o segredo. Para se tornar o homem mais rico. Mas é a solução para a sua falta de dinheiro. Concorda que para acumular, primeiro você tem que parar de ficar sem? Às vezes eu fico pensando, né? Essas superstições que as pessoas... Ai, deixa uma nota de dinheiro na sua carteira. Tá certo. Já é uma solução para não ficar sem dinheiro. Tá certo. Minha avó fazia, falava assim, você pegava uma nota de... Era bem assim, eu lembro até hoje. Ela pegava uma nota de 100 reais e eu falei, tá muito certo isso aí, viu, pô? Ela pegava uma nota de 100 reais, 10 reais, a nota que você quisesse pegar. Vamos pegar um exemplo, uma nota de 50 reais. Pegava uma nota de 50 reais, aí chupava, se não me engano, 12 uvas, pegava 12 caroços, colocava na nota, dobrava e deixava dentro da carteira. E não tirava mais nem por rezar bravo da carteira. Aí, segundo ela, nunca faltaria dinheiro daquele ano pra você. Eu falei, exatamente, vó, nunca vai voltar, porque o dinheiro sempre vai estar na sua carteira. Como é que vai voltar? Mas você não pode usar aquilo ali pra nada. Aí que tá, ela colocou e deixou. Não foi acrescentando e aumentando essa, que é a dica do livro, né? Ela deixou ali e deixou, realmente, eu sempre vou ter esses 50. Mas ela também nunca vai usar, nunca vai deixar circular. Toda essa parte. Eu brincava, coitado, minha avó tá lá no céuzinho, né? Ela deve estar dando risada de mim também agora. Eu brincava com ela, falava, essa superstição sua, avó, funciona, não é que não funciona. Como é que, se eu pego uma nota de 50 reais, eu deixo na carteira, não tiro mais nem com reza brava da carteira, vai faltar dinheiro? Não, tá lá o dinheiro. Não Mas, significa que você não vai, que você vai conseguir fazer o que você queria com aquele dinheiro. Ou que ele vai multiplicar, isso não significa. então, mas essa determinação de não mexer, aí tá, eu não mexo, mas e a minha determinação de crescer isso, né? E, É bem legal. então, o que eu peguei aqui de códigos por hoje, tá, gente?
Segunda solução, controle os seus gastos. Primeira coisa que a gente tem que aprender a controlar. Ninguém consegue controlar gasto se primeiro não controlar a si próprio. O autocontrole, ele vai ser extremamente necessário. Ah, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, isso acontecer, isso aqui. Peraí. É necessário para a minha sobrevivência atual. Eu estou em condição de investir nisso agora. De vez em quando eu vou comprar algumas coisas e pergunto para ela, né? É hora que eu não gosto de comprar, mas normalmente quando eu vou comprar, eu pergunto o que, que você acha. Aí ela vai sair. É necessário mesmo isso? Aí eu já volto e falo, não vou comprar não. Gente, eu sou uma pessoa que gosta de comprar, que gosta de Mas quando eu comprar. vou comprar, ela faz essa pergunta. E eu, quando eu vou comprar, eu me faço essa pergunta. Eu nem faço para ele, porque ele recorre a mim para fazer essa pergunta quando ele vai comprar. Então, se eu recorrer a ele, eu vou ficar mais em dúvida. Então, eu faço a mim mesma. Isso é necessário? É extremamente necessário? Isso é o motivo da minha felicidade? E eu me questiono, isso me fará feliz? Se essa mera coisa me fará feliz, eu tô com um problema seríssimo. Porque não é isso que me fará feliz. Então, é assim que eu vou mensurando. Talvez seja uma boa prática você começar a exercitar. Se as coisas externas é as que estão te fazendo feliz, reveja qual o motivo da sua felicidade. E isso eu já passo para o meu filho. Ele tem muitos brinquedos e a maioria não fomos nós que compramos. Ele é uma criança muito abençoada. Eu agradeço a Deus porque ele ganha muitas coisas. E às vezes eu parava e me pensava, nossa, meu filho tem tantas coisas e nem fui eu que comprei. Teve um momento que eu pensei em cortar esse fluxo dele ganhar, mas eu falei, não, há uma chave nisso. Eu não posso cortar o fluxo dele receber as coisas que vêm, né? Mas quando ele quer comprar algo, a primeira pergunta que eu faço, você realmente precisa disso, Matheus? Isso é indispensável para você, filho? E aí eu me deparo no dia a dia, ele brincando aqui em casa, ele procura coisas que não são brinquedos, ele se diverte mais brincando na pia com água, lavando louça, ou melhor, né? Sabugaiando tudo a louça lá, querendo varrer a casa, brincando com vassoura. E aí eu pergunto para ele, filho, cadê seus brinquedos? Gente, esse dia ele pegou o martelinho, foi ali na escada. Começou a quebrar a escada, falando que tá trabalhando com o tio Pedro, pedreiro. Que o Pedro é um rapaz que ajuda a gente aqui, né? Então eu trabalhando igual com o tio Pedro, e começou a quebrar a escada, como se estivesse ajudando ele, meu. Eu falo, meu, vai brincar com seus brinquedos. E ele, eu tô brincando aqui, papai, com a escada. É isso que às vezes a gente não presta atenção, que não é as coisas que nos preenchem, são as pessoas, melhor, nem as pessoas, nós nos preenchemos. Mas o fato da presença com outras pessoas nos traz mais alegria, mais felicidade do que o fato de você dar coisas para as pessoas. A presença, ela acaba sendo mais importante do que o presente em si. E mais importante que o presente é você ter solitude, é saber estar você com você mesmo. Você se controlar e saber, eu gostaria muito de ter isso, mas não está na minha fase. A fase da vida que eu vivo hoje não me dá a condição de eu chegar lá. Mas se eu começar a viver com 10%, com 90% de tudo, em algum momento esse dinheiro vai vir para mim. Mas então por que essa percepção? Por que essa percepção de que as coisas, que as pessoas é que nos fazem felizes? De onde que vem essa percepção, essa consciência? Gente, aí a gente vai ter que entrar no livro de exorcismo, no livro da serpente tagarela, mas vamos fazer só para vocês terem uma noção, só para ficar com a pulguinha aí na orelha de vocês. Existe a nossa identidade. E a nossa identidade, ela está em Deus. O mesmo Deus que habita em todos os seres humanos. Por isso que Deus falou para Moisés, o eu sou estará contigo. Ele não falou Yahvé, não, ele diga que o eu sou te mandou. Então, o eu sou, você é, eu sou, nós somos. E tem que tomar muito cuidado toda vez que você usa eu sou de forma negativa, eu estou dizendo também de uma forma paralela que o Deus que habita em mim é isso que eu estou falando. Eu sou feio, então o Deus que habita em mim é feio. Eu sou casado, eu sou. Tudo que você vai falar, no caso, casado é uma coisa boa, tá? Mas eu sou. Tem coisas, títulos e rótulos que eu dou pro eu sou positivos e tem títulos e rótulos negativos. Mas tudo que eu digo que eu sou no mundo da forma, que é no mundo das coisas materiais, é superficial. Mas lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele cria uma ruptura na nossa alma.
E aí a nossa alma busca incessantemente preencher esse vazio. E digo além, quando o Adão foi expulso e agora você terá que trabalhar e o suor do seu trabalho que te manterá. Isso instigou, talvez, através dos tempos em nós, nossa, algo ruim, algo penoso. Aí você começa a ver as pessoas, e aí você vê as pessoas conseguindo coisas e tendo coisas, e por que ele consegue ou não, e aí começam os questionamentos, e aí a mídia, a informação, o tempo todo bombardeando, você precisa disso, você precisa daquilo. E se lembra do hábito? O hábito é formado com o tempo, você exercitando aquilo todos os dias. Agora imagine você vendo e ouvindo, você precisa disso todos os dias. Você precisa dessa roupa, você precisa ser visto, você precisa dessa comida específica, você precisa desse brinco, você precisa desse carro, você precisa dessa casa. E todos os dias você ouvindo e sendo doutrinado sobre essas coisas. O que você está vendo e o que você está ouvindo todos os dias? O que você busca, as coisas dessa terra? Como você se vê? Olha como vai se tornando cada vez mais profundo. Eu estou nesta terra, desfruto das coisas que ela pode me fornecer, mas eu não sou daqui. O que eu busco está No no alto. alto, é superior. E é interessante que o que a gente está falando aqui, gente, ó. Esse aqui é um outro livro que eu estou lendo também em paralelo, que se chama Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, né? Do padre Reginaldo Manzotti. É um dos best-sellers, já teve, pelo que está dizendo aqui, 3 milhões de exemplares vendidos. E dentro desse livro aqui, ele comenta sobre o que aconteceu lá no Adão e Eva. Inclusive tem um livro que eu escrevi, que é Não Acredite em Deus, Viva com Ele. Que de uma forma menos falando do diabo, mas eu falo a mesma coisa. Que lá eu chamo o diabo de serpente tagarela. E no fundo, essa serpente está até hoje na nossa cabeça. Quando eu como o conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Eu comecei a julgar. Mas por que eu comi disso? Qual é o motivo, abre aspas, do pecado original? O pecado original é a ruptura entre o homem e Deus. Qual que foi o motivo? Primeiro, deixa eu ver só se eu acho aqui. O ego. O ego, ele quis, né, ser como Deus. Aí depois... Eu estou procurando aqui onde que ele fala, que ele separa em 3 pecados, né? Eu achei bem interessante aqui. Ah, bom, depois quando eu achar amanhã qualquer coisa eu comento com vocês sobre esses 3 pecados. Mas se a gente olhar as tentações no deserto, né? Tá entre buscar lá de fora o pão, ele tenta tentar a Jesus pelo pão. Depois ele tenta no sentido de se achar acima de Deus, se joga que Deus vai te proteger porque você é o escolhido. E o terceiro é se prostrar diante do mundo, ou seja, se prostrar nas coisas, e quando eu falo se prostrar, é se prostrar diante do açúcar, se prostrar diante da uma alimentação desregulada, é não ter o autocontrole. Né? São 3 tentações e que todos nós temos essas tentações. Inclusive, para conseguir ter riqueza, nós vamos ter que ter autocontrole em algumas áreas, né? Em todas as áreas. E o autocontrole é o autogoverno, é você se governar, você não ficar fazendo as coisas por que os outros. Uma pessoa chegou estressada, brava e fala com raiva com você. Você tem um tempo entre o que a pessoa fala e o que você percebe. Nesse vazio existe Deus. E você pode receber e deixar entrar no seu coração e ficar com raiva e estragar o resto do seu dia, ou você parar, racionalizar, raciocinar e falar, não faz sentido ficar estressado por causa disso, quer saber? Não vou nem me estressar com isso. E aí aquilo que a pessoa falou, você faz, você pode até argumentar sobre aquilo, mas você nem se estressa em convencer aquela pessoa. Você simplesmente mostra o seu ponto de vista e acabou. E só para finalizar, que já está dando nosso tempo, o que me chamou muita atenção nessa parte desse livro, na segunda solução, é que nós somos seres espirituais limitados dentro dessa armadura que é o nosso corpo, limitada, de certa forma. E nós vivemos agora num período de limitação. Mas quando se fala viver um momento de limitação, a gente já se fecha, a gente não quer, né? Porque eu vou viver limitado. E aqui ele fala, eu mesmo sendo rico, eu tenho limite de tempo. Quem aqui tem mais de 24 horas por dia para viver, né? Cada dia, né? Se for dividir por dias. Eu tenho limite de energia, que é essa nossa carga energética, né? Disposição. Tenho limite
da extensão das minhas viagens territorial, né? Então, ele tem um limite para isso. Há limite do consumo de refeição. Ah, vou ficar rico, vou comer tudo que eu quero. Não, você vai aprender que você não pode nem comer tudo que você quer, nem na quantidade que você quer. Você nem precisa ficar rico para isso. Nem precisa ficar rico para isso. E há limite dos prazeres da vida. Então, esse é só um centelinho do que nós lemos hoje, uma pequena parte, para reflexão. Limites. Limite, qual é a sua visão sobre limite? Algo positivo ou negativo? E aí, alguns pensam positivamente, outros negativamente. Mas onde achar o equilíbrio? E eu acho interessante que ele falou assim, se você for pegar um burro e vai falar para ele, escolhe aí o que é indispensável para você atravessar o deserto. O burro vai enche de carga aí, põe ouro, põe diamante, põe pedra preciosa. Vista-me com as melhores... Não é roupa, né? Sei lá como Não, chama aquilo. O burro vai ir atrás das melhores roupas, Melhor das roupas mais caras, ou ele vai pensar, peraí, eu tenho que atravessar um deserto. Vou colocar, eu vou levar a água, a comida grãos e alguma coisa que me ajude a superar esse calor do deserto. É a mesma coisa na nossa vida. Estou passando no deserto? Tô. Então, o que eu preciso? O que é imprescindível, indispensável? Mesmo que não seja um deserto, né? O que realmente é indispensável para a nossa vida. Mas vamos parar para pensar. Se hoje você não consegue viver, né? E quando você, eu incluo todas as pessoas, né? Com 90% do que eu ganho, significa que você está no deserto. E a escassez já está batendo na sua porta, na verdade. Agora foi o momento onde apareceu o mercante para te passar as informações necessárias de forma gratuita do que você precisa fazer para conseguir chegar vivo até o final do deserto. Quando chegar no final do deserto, você vai perceber e falar, nossa, eu entrei duro e sem nada de grana. Saí do final do deserto com dinheiro, olha que interessante. E você vê que isso vai crescer aos poucos. Muito bom. Muitos aprendizados neste dia, que possamos colocá-los em prática, principalmente nessa reflexão interior mesmo. Então, hoje o recadinho que a gente quer deixar é realmente reflexão interior. Pense sobre os seus gastos, onde você está gastando, se realmente é necessário, e se você consegue controlar a si mesmo e aos seus desejos e ter limites. E aceitar, né, esses limites. Isso aí. Amanhã estaremos aqui novamente, às 6h30 da manhã, para continuarmos aprendendo juntos. Junte-se a nós, convide outras pessoas a participar também desse momento. Isso aí, se você que está aqui na live até agora, quiser. Hoje já não recomendo ficar mandando um aviãozinho, mas amanhã faz isso, 6h30 da manhã a gente começa. Já manda essa delta só para aquelas pessoas que você quer que prosperem em 2024, tá? Aquelas que você não faz questão, não manda não. Mas para aquelas que você, eu gostaria. Quero dizer, bora prosperar e mandar para elas, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Sinta nesse momento que você é um ser ilimitado. Você pode chegar aonde você quiser. Sua energia, sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos são ilimitados. Você se encontra hoje neste corpo maravilhoso, abençoado que Deus te permitiu e te proporcionou para ser essa muralha, esse escudo contra todo o mal que tenta penetrar a sua essência ilimitada. E você vive neste mundo feliz, grato, sabendo se controlar todos os seus desejos que são dispensáveis. E você compreende o que é realmente necessário para você viver bem neste mundo, nesta terra. Você sabe que você não é daqui, você está apenas de passagem. Mas você está feliz por passar aqui, por aprender muitas coisas nessa viagem que você está fazendo neste mundo. E você está coletando, se enchendo de coisas, de energias que não são visíveis aos olhos humanos, mas que estão te preenchendo e te enchendo cada vez mais a sua essência, aquilo que é ilimitado a você. E você busca cada vez mais essas coisas do alto que te elevarão quando o fim, aqui parecer ser o fim,
mas que é apenas o começo de uma nova etapa, de uma nova jornada, cheia de novidades e de coisas grandiosas e maravilhosas que acontecerão. Pode abrir os seus olhos, respire fundo e seja grato por mais esse dia e por mais esses aprendizados. Um beijo e até amanhã! Vai.